Eles veem as coisas exatamente como elas são, incluindo as suas composições. Percebem, também, que a música do mundo espiritual é bastante diferente dos resultados exteriores da música tocada na Terra. Aqui eles descobrem que o seu conhecimento musical deve superar mudanças, totais em muitos casos, antes que possam começar a se expressar musicalmente. Em música, pode-se dizer que o mundo espiritual começa onde o mundo terreno termina. Há leis musicais por aqui que não têm aplicação na Terra, porque a Terra não está evoluída o suficiente por um lado, e por outro porque o mundo espiritual é do espírito, enquanto que a Terra é material. Pois sem dúvida se a Terra vai se tornar etérea o suficiente para ouvir muitas das músicas espirituais dos planos mais elevados. Tentaram inovações, assim me disseram, no plano da Terra, mas o resultado não é só selvagem, mas infantil também. Os ouvidos materiais não estão sintonizados à música que é essencialmente dos reinos espirituais. Por alguma oportunidade estranha, as pessoas da Terra ensaiaram compor tais músicas no plano terrestre. Jamais o farão, até que os ouvidos dos ainda encarnados tenham sofrido uma alteração fundamental. Os muitos tipos de música instrumental tão familiares na Terra são vistos na faculdade de música, onde os estudantes são ensinados a tocá-las. E aqui novamente, onde a destreza das mãos é tão essencial, a tarefa de evoluir em eficiência nunca é árdua ou pesada, e é, acima de tudo, muito mais rápida que sobre a Terra. Conforme os estudantes adquirem domínio em seu instrumento, podem unir-se a uma das muitas orquestras que existem aqui, ou podem limitar suas execuções ao grupo de seus amigos. Não é de forma alguma surpreendente que muitos prefiram a primeira forma, porque podem ajudar a produzir, junto a seus colegas músicos, os efeitos tangíveis da música numa escala muito maior, onde tantos mais podem apreciar tais efeitos. Ficamos extremamente interessados nos vários instrumentos que não têm correspondente no plano terrestre. São, na maioria, especialmente adaptados às formas de música que são exclusivas do mundo espiritual, e por esta razão são mais elaborados. Tais instrumentos são tocados somente com outros de sua espécie, por causa de sua música distinta. Para aquilo que é comum na Terra, os instrumentos costumeiros são suficientes. É natural que este prédio tenha um anfiteatro para concertos. Era um amplo hall, com capacidade de acomodar muitos milhares sentados confortavelmente. Era de forma circular, com os assentos subindo em fileiras sem interrupção desde o chão. Não há, claro, nenhuma necessidade de que tal hall seja coberto, mas essa prática meramente segue outras neste reino, nossas próprias casas, por exemplo. Não necessitamos delas, realmente, mas gostamos delas, crescemos usando-as enquanto na carne. Elas são perfeitamente naturais para a vida, por isso nós as temos. Observamos que o hall de música estava em terrenos bem mais extensos que aqueles que já havíamos visto, e a razão logo se tornou clara a nós. Atrás do hall estava o grande centro dos concertos. Consistia de um vasto anfiteatro como um grande aquário afundado abaixo do nível do chão, mas era tão amplo, que sua profundidade real não era tão aparente. Os lugares mais afastados do palco ficavam exatamente ao nível do terreno. Envolvendo bem proximamente esses lugares, havia ramos das mais lindas flores de todas as cores possíveis, com um espaço gramado além, enquanto que a área total deste templo da música a céu aberto era cercada por um magnífico conjunto de árvores altas e graciosas. Apesar da plateia estar instalada numa escala tão ampla, muito mais do que seria praticável na Terra, mesmo assim a gente não sentia que estava afastado dos músicos, mesmo nos lugares mais altos. Relembremos que nossa visão não é tão restrita em espírito, como na Terra. Higgins sugeriu-nos que deveríamos apreciar um concerto no mundo espiritual, e então fez uma estranha proposta. Não nos sentaríamos nos lugares do teatro, mas tomaríamos posição a uma certa distância. A razão, disse ele,
Apareceria assim que a música começasse. Quando o concerto estava para começar, seguimos esta misteriosa indicação, e sentamos-nos na grama, a alguma distância do anfiteatro em si. Imaginei se poderíamos escutar bem estando tão distante, mas nosso amigo nos assegurou que sim. E, realmente, fomos acompanhados por numerosas pessoas, até ali, que, sem dúvida, vieram pelo mesmo motivo que nós. Todo lugar, que estava vazio quando Edinho nos trouxe pela primeira vez, agora tinha muitas pessoas, algumas passeando, e outras, como nós, sentados calmamente na grama. Estávamos num local delicioso, com as árvores de flores e pessoas simpáticas ao redor, e jamais havia experimentado um sentimento como esse que senti agora, de real e genuíno prazer. Estava com saúde perfeita e felicidade plena, sentado com dois dos mais encantadores companheiros, Edinho e Ruth, sem restrição de tempo ou clima, nem mesmo pensado nisso, livre de qualquer limitação que é comum na nossa antiga vida encanada. Edinho disse-nos que andássemos sobre o teatro e olhássemos para baixo, na plateia mais uma vez. Assim fizemos, e para nosso espanto, vimos que todo o vasto hall estava lotado de pessoas, onde não havia uma só alma para ser vista há tão pouco tempo atrás. Os músicos estavam em seus lugares, esperando a entrada de seu maestro, e essa enorme assistência tinha chegado como por mágica, ou assim parecia. Quando ficou claro que o concerto começaria, retornamos a Edinho rapidamente. Em resposta à nossa pergunta sobre como aquela assistência teria chegado tão rápido e tão imperceptivelmente, ele relembrou-me do método de chamar a congregação da igreja que havíamos visitado nos primeiros dias de nossos passeios. No caso deste concerto, os organizadores haviam meramente mandado seus pensamentos às pessoas em geral que estivessem interessadas em tais apresentações, e eles se reuniram. Assim que Ruth e eu mostrássemos nosso interesse e desejo por esses concertos, estabeleceríamos uma ligação, e deveríamos sentir esses pensamentos nos alcançando quando fossem emitidos. Nós não veríamos, claro, nenhum dos músicos de onde estávamos sentados, e quando um sussurro chegou até ali, ficamos informados de que o concerto iria começar. A orquestra era formada de uns 200 músicos, que estavam tocando instrumentos bem conhecidos na terra, por isso pude apreciar o que ouvi. Assim que a música começou, percebi uma diferença notável do que eu estava acostumado a ouvir no plano da terra. Este som, emitido pelos vários instrumentos, era facilmente reconhecível como antigo, mas a qualidade do tom era imensamente mais pura, e o balanço e combinação eram perfeitos. O trabalho que seria tocado era um tanto longo, como fui informado, e seria contínuo, sem intervalos. O movimento de abertura era de tipo suave, como num comprimento em volume de som, e percebemos que, no instante em que a música começou, uma luz brilhante parecia elevar-se da direção da orquestra até que flutuou, numa superfície plana nivelada com os assentos superiores, onde permaneceu como uma cobertura iridescente sobre todo o anfiteatro. Conforme a música prosseguiu, este amplo lençol de luz ficou mais espesso e mais denso, formando, como era, uma firme fundação para o que se seguiria. Eu estava tão atento observando essa extraordinária formação, que mal poderia contar que música era. Estava cônscio do som, mas isso era tudo. Agora, em espaços iguais em torno da circunferência do teatro, 4 torres de luz brilharam no céu em longos pináculos de luminosidade. Ficaram equilibrados por um momento, e então, lentamente, desceram, tornando-se mais largos em forma de cinturão, até que assumiram a aparência de 4 torres circulares, cada uma coberta com um domo, perfeitamente proporcionais. Enquanto isso, a área central de luz tinha ficado mais espessa, e estava começando a se elevar vagarosamente, na forma de um imenso domo cobrindo todo o teatro.
Continuou a subir firmemente até que pareceram alcançar uma altura muito maior que as 4 torres, enquanto as mais delicadas cores difundiram-se através de toda a estrutura etérica. Pude entender agora por que Wynne havia sugerido que nos sentássemos fora do teatro, e pude compreender, também, porque os compositores sentiam-se impelidos a alterarem seus trabalhos da terra depois que chegavam no mundo espiritual. Os sons musicais enviados pela orquestra estavam criando, sobre suas cabeças, esta imensa forma pensamento musical, e o formato e a perfeição desta forma baseavam-se inteiramente na pureza das harmonias, e em estarem livres de qualquer dissonância. A forma da música deve ser pura para produzir uma forma pura. Não se deve concluir que não havia algo de desarmonia. Não ter alguma desarmonia produziria monotonia, mas tais desarmonias eram legitimamente usadas e propriamente resolvidas. Por agora a grande forma pensamento musical assumir o que parecia seu limite de altura, e ficou estacionária e imóvel. A música ainda estava sendo tocada, e em resposta a ela todo o colorido do dome mudava, primeiro em uma nuance, depois em outra, e muitas vezes para uma delicada mistura de algumas nuances, de acordo com a variação do tema e o movimento da música. É difícil dar qualquer ideia adequada da beleza desta linda estrutura musical. Do anfiteatro, sendo construído abaixo da superfície do solo, nada nos era visível da audiência, dos músicos, ou do prédio em si, e o domo de luz e cores parecia estar repousado no mesmo solo firme onde estávamos. Isto nos levou apenas um instante para ser descrito, mas a forma pensamento musical levou certo tempo para a formação, como a extensão de um concerto completo no plano terrestre. Durante este período, observamos a construção gradual do efeito visual exterior da música. Diferentemente da Terra, onde a música pode apenas ser ouvida, ali nós tínhamos ouvido e visto. E não foi somente com os sons da peça orquestral que nos inspiramos, mas a bela e imensa forma que ela criou tinha sua influência espiritual sobre quem a observava, ou chegava perto de sua esfera. Podíamos sentir isso, mesmo estando sentados fora do teatro. A audiência lá dentro estava acalentada pelo esplendor e recebendo benefícios ainda maiores da efulgência de seus raios inebriantes. Na próxima ocasião, vamos nos sentar no enorme auditório. A música, finalmente, chegou ao seu grande finale, e assim terminou. As cores do arco-íris continuavam a ondular umas nas outras. Ficamos imaginando quanto tempo duraria essa estrutura musical. E disseram-nos que Ismael seria no mesmo tempo em que um arco-íris desaparece na Terra, comparativamente, alguns minutos. Nós havíamos assistido a um concerto longo, mas se uma série de números mais curtos tivesse sido tocada, o efeito e o poder deixado seria o mesmo, mas as formas variariam de forma e tamanho. Se as formas tivessem maior duração, as formas novas conflitariam com as últimas. E o resultado aos olhos seria o mesmo que, para os ouvidos, duas peças musicais diferentes e não sequentes quando tocadas juntas. Um músico experiente pode tocar suas composições pelo seu conhecimento de quais formas os vários sons harmoniosos e melódicos terão. Ele pode, com efeito, construir edifícios magníficos com a sua música composta, sabendo muito bem qual exatamente será o resultado obtido, quando aquela música for tocada ou cantada. Por um ajuste cuidadoso dos seus temas e das suas harmonias, a duração do trabalho e suas várias marcas de expressão, ele pode construir uma forma majestosa tão grande quanto uma catedral gótica. Esta é, por si mesma, uma parte deliciosa da arte musical no mundo espiritual, e é encarada como arquitetura musical. O estudante não estudará apenas música acusticamente, mas aprenderá a construí-la arquitetonicamente, e esse é um dos estudos mais absorventes e fascinantes. O que havíamos testemunhado produzira numa escala de alguma magnitude, o instrumentalista ou o cantor, individualmente, podem contribuir,
numa escala bem reduzida, suas próprias formas de pensamento. De fato, seria impossível emitir qualquer forma de som musical, deliberadamente, sem a formação de tais formas. Podem não tomar formas definidas como as que vimos, isso vem com a experiência, mas induzirão a interação de numerosas cores e nuances. No mundo espiritual, toda música é cor, e toda cor é música. Um não existe sem o outro. É por isso que as flores emitem as tonalidades agradáveis quando alguém se aproxima, como podem recordar minha recente experiência com as flores. A água que brilha e espirra cores é também criação dos sons musicais de pureza e beleza. Mas não se pode imaginar que com toda esta galáxia de cores no mundo espiritual, haja também um pandemônio de músicas tocadas constantemente. Os olhos não se cansam pela profusão de cores aqui, porque os ouvidos se cansariam do doce som que as cores emanam. A resposta é que não se cansam, porque os sons estão em harmonia perfeita com as cores, assim como as cores estão com os sons. E a perfeita combinação da visão e do som é a harmonia perfeita. A harmonia é a lei fundamental por aqui. Não pode haver conflitos. Não estou sugerindo que estejamos em um estado de perfeição. Moraríamos num reino muito mais elevado, se estivéssemos, mas estamos em perfeição na medida que este reino está. Se nós, como indivíduos, nos tornamos mais perfeitos que o reino em que estamos, nós, ipso facto, tornamo-nos merecedores de um avanço ao plano mais elevado, e assim o fazemos. Mas enquanto estamos onde estamos, neste reino ou em um mais elevado, vivemos um estado de perfeição de acordo com os limites daquele reino. Demorei-me um pouco em nossas experiências musicais por causa da elevada posição da música em nossas vidas e no reino onde estamos morando. A atitude tomada por muitas pessoas na Terra em relação à música sofre uma grande mudança quando eles vêm para o mundo espiritual. A música é encarada por muitos no plano terrestre como uma mera diversão, um adjunto de prazer para a vida na Terra, mas não significa uma necessidade. Aqui é parte de nossa vida, não porque assim o fazemos, mas porque é parte natural da existência, como as flores e as árvores, grama e água, e colinas e vales. É um elemento da natureza espiritual. Sem ela muita alegria estaria fora de nossas vidas. Não precisamos nos tornar mestres em música para apreciar a riqueza da música que nos cerca, em cor e som. Mas como em muitos outros pontos desta vida, aceitamos e gozamos por completo e, alegres por nossa herança, podemos dispor de sorrisos aos que persistem em crer que nós vivemos num mundo vazio. Um mundo vazio. Que choque que tantas pessoas têm quando vêm para cá, ao mundo espiritual, e quão imensamente felizes e aliviados ficam a ver que é agradável, afinal de contas, que não é um local terrificante, que não é um estupendo templo de uma religião cantadora de hinos, e ficam à vontade na terra de sua nova vida. Quando esta feliz percepção vem a eles, alguns são relembrados de que viam certas descrições desta vida, as quais tinham vindo de nós, de vez em quando, quase materializadas, e quão felizes ficam em descobrir que é assim. O que é, se não material? Os músicos que ouvimos tocando, estavam usando instrumentos bastante reais e sólidos para uma música bastante real. O maestro era uma pessoa bem real, conduzindo sua orquestra com uma batuta bem real. Mas a linda forma pensamento musical não era tão material como eram seus entornos ou os meios para criá-la. Da mesma forma, relativamente, que acontece com o arco-íris da terra, e o sol e a umidade que o causam. Pelo risco de me fazer tedioso, reverti mais de uma vez para essa estranha falácia sobre o mundo onde vivo aqui em espírito, sobre ser vago e tenebroso. É estranho que algumas mentes sempre se esforcem em banir do mundo espiritual toda árvore ou flor, e outras mil e uma delícias. Há algo do conceito aqui, que fazem destas coisas exclusivas da Terra. Ao mesmo tempo, se qualquer alma pensa que tais coisas não têm o que fazer no mundo espiritual,
Ela tem liberdade para se abster tanto das visões quanto do prazer que dão, colocando-se em algum local estéril, onde suas suscetibilidades não serão ofendidas por estes objetos terrícolas, como as árvores, e flores, e água, ou mesmo seres humanos, e ali ele pode dar a si mesmo um estado de contemplação beatífica, cercado pelo nada celestial que ele pensa que deve ser o céu. Nenhuma alma é forçada a uma tarefa indesejada aqui, nem nas cercanias que ele considere incompatíveis. Arrisco-me a declarar que não demorará muito até que saia em retirada e agrupe-se aos seus amigos numa grande alegria por todas as delícias do céu de Deus. Há somente uma culpa, entre uma ou duas outras, que o mundo da terra possui, a superioridade opressiva, em seu próprio julgamento, sobre qualquer outro mundo, mas principalmente sobre o mundo espiritual. Podemos nos divertir, apesar de que nosso divertimento se converte em tristeza quando vemos a atenção dos espíritos quando da sua chegada aqui, quando percebem que estão, finalmente, encarando a verdade eterna, além de todas as perguntas ou dúvidas. É aí que muito frequentemente a humilhação aparece. Mas nós nunca reprovamos. A reprovação de dentro de cada espírito. E o que, talvez, será perguntado, tem tudo isso a ver com experiência musical? Só isso. Depois de cada nova experiência, eu pensei o mesmo pensamento, e falei quase as mesmas palavras para Edin e Ruth. Ruth sempre fez eco das minhas palavras, Edin sempre concordou comigo, apesar de que, claro, o que estávamos vendo não era nada novo para ele, de forma alguma. Mas ele ainda se maravilha com tudo por aqui, como certamente nos maravilhamos, sendo recém-chegados, ou estando aqui por muitos anos, em tempo da terra. Enquanto passeávamos depois do concerto, Edwin apontou as habitações de muitos dos professores dos vários salões de aprendizado, que preferiam viver perto dos locais de trabalho. Eram, na maior parte, casas despretensiosas, e seria comparativamente fácil adivinhar a ocupação do proprietário, assim nos disseram, pelas várias evidências de seus trabalhos. Edin disse-nos que seríamos sempre bem-vindos se quiséssemos chamar qualquer um deles. A exclusividade que necessariamente rodeava tais pessoas quando estavam encarnadas desaparece quando eles vêm para o mundo espiritual. Todos os valores tornam-se drasticamente alterados em tais pontos. Os professores não cessam seus próprios estudos, e passam aos seus alunos o que adquiriram. Alguns progrediram para reinos superiores, mas ainda retêm algum interesse em sua esfera anterior, e continuamente a visitam, e a seus muitos amigos, para procurarem seus ensinos. Mas já gastamos algum tempo neste assunto. E Edwin está esperando para nos levar a outros locais de importância na cidade. 8. Planos para o trabalho futuro. Uma caminhada curta nos trouxe a um grande prédio retangular que, informou nosso amigo, era o Hall da Ciência, e minha agradável companheira e eu estávamos querendo saber como a ciência, como sempre entendamos a palavra na Terra, poderia ter lugar no mundo espiritual. Entretanto, logo aprenderíamos muitas coisas. A principal delas era que o mundo da Terra devia agradecer ao mundo espiritual por todas as maiores descobertas científicas que foram feitas através dos séculos. Os laboratórios do mundo espiritual estão muitas décadas em avanço, comparando com os do plano da Terra. Passarão anos até que seja permitido que muitas descobertas revolucionárias sejam enviadas ao mundo terreno, porque a Terra ainda não está suficientemente evoluída. Nem Ruth nem eu tivemos qualquer inclinação em direção à ciência ou engenharia, e Evin, sabendo disso, propôs que gastássemos apenas 1 ou 2 momentos neste hall em particular. No hall da ciência, cada campo da investigação científica ou de engenharia, estudos ou descobertas era incentivado, e aqui eram vistos muitos daqueles homens cujos nomes tornaram-se palavras cotidianas, e que, desde que passaram ao mundo espiritual, têm continuado suas vidas de trabalho com seus colegas cientistas,
com os recursos imensos e plenos do mundo espiritual ao seu comando. Aqui podem resolver os mistérios que os bafejavam quando estavam na carne. Não há tais coisas como rivalidade pessoal. Não há mais ter que se construir reputações, e muitas vantagens materiais são abandonadas para sempre. Segue-se que, onde tal agrupamento de sábios possa existir, juntamente com recursos ilimitados, os resultados devam ser, correspondentemente, grandes. Nas épocas passadas, todas as descobertas vieram do mundo espiritual. Por si mesmo, o homem encarnado pode fazer muito pouco. A maioria das pessoas fica contente em considerar a Terra como suficiente. Sem dúvida que não é. O cientista é, fundamentalmente, um homem de visão. Pode ser limitada, mas está lá, apesar de tudo. E nossos próprios cientistas espirituais podem, e fazem, impressionar seus colegas terrenos com os frutos de sua investigação. Em muitos casos, onde dois homens estão trabalhando sobre o mesmo problema, aquele que está no mundo espiritual estará bem mais adiante que seu confrade que ainda está na Terra. Uma sugestão do primeiro, frequentemente, é o suficiente para direcionar o segundo no caminho certo, e o resultado é uma descoberta para o benefício para a humanidade. Em tantos casos a humanidade tem sido bastante beneficiada, mas, aí, em muitos casos a humanidade sofreu dores e atribulações por perversões maldosas destas descobertas. Cada uma delas que tenha sido enviada do mundo espiritual é para a vantagem e para o progresso espiritual do homem. Se mentes pervertidas usam estas mesmas coisas para a destruição do homem, então o homem tem apenas a si mesmo para responsabilizar. É por isso que afirmei que o mundo terreno não está suficientemente evoluído para receber muitas invenções esplêndidas, mas que já foram aperfeiçoadas por aqui. Estão prontas e esperando, mas se fossem enviadas para o plano da Terra em seu atual estágio de mente espiritual, seriam mal usadas por pessoas inescrupulosas. As pessoas da Terra podem ver que as invenções modernas são empregadas somente para seu bem material e espiritual. Quando vier o tempo em que for atingido um progresso espiritual real, então o plano terreno poderá esperar uma torrente de novas invenções e descobertas que virão através dos cientistas e engenheiros do mundo espiritual. Mas o plano terreno tem um longo e doloroso caminho a percorrer antes que esse tempo chegue. E, nesse meio tempo, o trabalho dos cientistas espirituais continua. Nós, no mundo espiritual, não precisamos de muitas invenções terrenas. Penso que já deixei bem colocado que nossas leis por aqui são totalmente diferentes das do plano da carne. Não temos o que fazer com as invenções que aumentam a velocidade de viajar, como vocês. Nosso método de trânsito é tão rápido quanto o pensamento, porque o pensamento é o poder propulsor. Não temos necessidade dos métodos de salvar vidas, porque somos indestrutíveis. Não necessitamos de centenas de invenções que fazem a vida mais fácil, segura, mais confortável e deliciosa, porque nossa vida é tudo isso, e mais ainda que isso. Mas no hall das ciências muitos homens devotados estiveram trabalhando para a melhoria do plano material através de seus recursos, e lamentando tanto que nada poderia ser trazido ao mundo porque não seria seguro ainda. Foi-nos permitido ver o progresso que foi feito na locomoção, e ficamos impressionados pelo avanço que foi realizado desde o tempo em que estivemos na Terra. Mas ainda não é nada pelo que ainda está por vir. Quando o homem exercitar sua vontade na direção certa, não haverá fim para os enormes prêmios que receberá em progresso material, mas o progresso material deve andar lado a lado com o progresso espiritual. Até que o façam, ao mundo terreno não será permitido que tenha as muitas invenções que estão prontas e esperando para serem enviadas. O povo em geral da Terra é muito teimoso. Ressente-se por qualquer invasão naquilo que preserva, ou naquilo que clamaram presunçosamente como preservado.
Nunca houve intenção de que quando os resultados das pesquisas de nossos cientistas eram comunicados à Terra, que eles ficassem restritos a uns, com exclusão de outros. Os que assim fizeram descobriram que têm a pagar um preço bastante caro pelo seu breve período de prosperidade na Terra. Nem foi intenção que os dois mundos, o seu e o meu, devessem ser como agora, tão apartados em pensamento ou contato. Certamente dia chegará em que os dois mundos serão intimamente interrelacionados, quando a comunicação entre os dois será uma coisa cotidiana da vida, e quando a grande riqueza de recursos do mundo espiritual será aberta ao mundo da Terra, para acarretar benefício para toda a raça humana. A visão de tanta atividade por parte de meus companheiros habitantes deste reino fez por minha cabeça pensar a respeito de meu próprio trabalho e de que forma seria. Eu não tinha ideia definida sobre isso, então mencionei meu problema a Ben. Parecia que Ru também estava com um problema semelhante, portanto, nós dois estávamos tendo, pela primeira vez desde a nossa chegada, um pequeno sinal de desassossego. Nosso velho amigo não estava nem um pouco surpreso. Estaria surpreso, disse ele, se nos sentíssemos diferente. Era uma sensação comum a todos, mais cedo ou mais tarde, de querer fazer algo útil pelo bem dos outros. Não era que nós estávamos cansados de ver o nosso próprio plano, mas que sentíamos uma consciência maior de nós mesmos. Edin nos assegurou que continuaria com nossos passeios indefinidamente, se assim desejássemos, e ninguém nos criticaria ou comentaria as nossas ações. Seria tomado como um assunto de que apenas a nós concernia. Entretanto, nós dois decidíramos que gostaríamos de colocar a questão sobre nosso futuro trabalho, e apelamos de comum acordo pela orientação de nosso bom amigo. Edin logo sugeriu que poderíamos ir aos limites dos reinos superiores onde, recordem, ele disse que cedo poderíamos tratar desse assunto. E assim saímos do hall de ciências, e mais uma vez nos achamos nas fronteiras de nosso reino. Fomos levados a uma casa muito linda que, pela aparência e situação, era claramente de alguém de um grau mais elevado do que aquelas mais para o interior. A atmosfera era mais rarefeita e, tanto quanto pude observar, estávamos aproximadamente no mesmo lugar da primeira visita àquele limiar. Edin levou-nos para dentro da casa com toda a liberdade do mundo, dando-nos as boas-vindas. Assim que entramos, eu soube instintivamente que ele estava nos levando à sua própria casa. Estranho dizer, mas nunca haviam nos perguntado sobre sua casa, ou onde estaria situada. Ele disse que, de propósito, havia tirado esse assunto de nossas mentes, mas era por sua natural timidez. Ruth estava encantada com tudo o que via, e ralhou com ele por não ter nos contado mais cedo. A casa era construída em pedra e, apesar de que ao olhar poderia parecer despojada, a amizade emanava de cada canto. Os aposentos não eram muito amplos, mas de tamanho médio, e adaptados aos propósitos de Ben. Havia muitas cadeiras confortáveis e muitas prateleiras de livros bem alinhados. Mas era a sensação geral de calma e paz que invadia toda aquela habitação que nos impressionou mais fortemente. Edin convidou-nos a sentar e que nos sentíssemos em casa. Não havia necessidade de termos pressa, poderíamos discutir nosso problema em extenso. Logo admiti francamente que não tinha nenhuma ideia em particular sobre o que poderia fazer. Enquanto estive na Terra, fui afortunado por poder seguir minhas próprias inclinações e tive, consequentemente, uma vida ocupada. Mas meu trabalho terminara, pelo menos a esse respeito, quando terminou minha vida terrena. Então Edin propôs que talvez eu gostasse de me juntar a ele em seu trabalho, que principalmente concernia em pegar pelas mãos os recém-chegados cujas crenças religiosas fossem da mesma que tivéramos na Terra, mas que, como nós mesmos, eram incapazes de perceber a verdadeira mudança que haviam feito, e a irrealidade de sua religião. Por mais que tivesse gostado da proposta de meu amigo, não me sentia competente de conduzir tal trabalho,
Mas Edwin deixou de lado minha objeção. Eu trabalharia, disse ele, ao lado dele no princípio. Quando me acostumasse à tarefa, poderia continuar independentemente, se desejasse. Falando pela experiência, Edwin disse que 2 ou mais pessoas, e aqui, olhou para Ruth, frequentemente ajudavam mais que apenas uma, trabalhando completamente sozinha. A quantidade de pessoas parecia ter um poder maior de convencimento sobre alguém particularmente obstinado em manter suas antigas ideias religiosas da terra. Jacqueline sentiu que eu seria realmente ser útil a ele. Fiquei muito feliz em aceitar sua oferta de somar as suas forças. E aqui Ruth veio colocar-se como outra candidata para servi-lo, sujeita, é claro, à sua aprovação. Não só foi instantaneamente bem-vinda, como também sua oferta foi gratamente aceita. Havia mais, disse ele, que a jovem poderia fazer, e nós 3, trabalhando com esta harmonia e amizade, poderíamos cumprir juntos tarefas gratificantes. Fiquei mais do que feliz por Ruth participar, já que, desta forma, nossa amizade não se desfaria. Entretanto, havia um assunto em minha mente, e era sobre aquele livro em particular que eu desejaria não ter escrito quando estive na Terra. Não estava deprimido pelo pensamento fixo nisso, mas queria ficar livre dele. Sem dúvida, meu novo trabalho eventualmente me traria aquela paz de espírito completa, entretanto sentia que queria lidar com isso de maneira mais direta. Edwin descobriu o que me afligia, e relembrou-me o que já havia dito sobre as dificuldades de comunicação com o mundo terreno. Mas também havia mencionado que deveríamos buscar a orientação dos superiores. Se eu ainda queria tentar me comunicar, então devíamos apelar por aquela orientação e aconselhamento agora, e assim poderíamos deixar determinadas todas as questões do meu futuro trabalho. Edwin, então, deixou-nos e foi para outra sala. Mal tinha começado a conversar um momento com Ruth sobre nossa nova ocupação, quando nosso amigo retornou trazendo consigo um homem muito notável que, logo percebi, tinha vindo de uma esfera superior em resposta ao chamado de Edwin. Não parecia ser um de nossos compatriotas, e minha observação estava correta, pois ele era egípcio, como Edwin explicou mais tarde. Falava nossa língua perfeitamente. Edwin nos apresentou e explicou meus desejos e as possíveis dificuldades de seus cumprimentos. Nosso visitante tinha uma personalidade forte, e impressionou-nos pela calma e placidez. Pode imaginar que sempre esteja perfeitamente sereno. Sentamo-nos confortavelmente, e Edwin deu a conhecer toda a extensão de meu conhecimento concernente à comunicação com o mundo terreno. O egípcio colocou-me algumas de suas considerações. Se, disse nosso visitante, eu estivesse convencido de que, pelo retorno ao plano da Terra para falar, eu corrigiria a situação que estava me causando remorso, então ele faria qualquer coisa para me assistir, a fim de que eu alcançasse meu propósito. Não seria possível fazer o que eu queria, entretanto, por alguns anos. Mas, neste meio tempo, eu deveria aceitar sua afirmativa de que eventualmente poderia me comunicar, e fez a promessa a que levaria a efeito. Se eu tivesse paciência, tudo sairia como eu desejava. Eu deveria deixar tudo nas mãos dos que eram delegados para esses assuntos, e tudo estaria bem. O tempo, usando uma expressão terrena, passaria logo, e a ocorrência de certos eventos, enquanto isso, faria iluminar o caminho e proveria a oportunidade requisitada. É de se lembrar que o que eu estava pedindo não era meramente retornar ao plano da Terra para tentar registrar o fato de que ainda estava vivo. O que eu queria era tentar desfazer algo que gostaria de jamais ter feito. E era uma tarefa, podia ver, que não poderia se cumprir em um momento. O que eu escrevera jamais poderia destruir, mas poderia aliviar minha mente falando a verdade, como agora a conheço, aos que ainda estavam no plano da Terra. O gentil egípcio, então, levantou-se e cumprimentou-nos.
Congratulou-nos pela forma com que nos acostumamos às nossas novas condições de vida, desejou-nos alegria em nosso futuro trabalho, independentemente de quando começasse e, finalmente, repetiu a promessa de que meus desejos particulares teriam seu cumprimento. Tentei expressar minha gratidão por toda essa ajuda, mas ele não quis nem ouvir, e, com um aceno, foi embora. Ficamos mais um pouco discutindo nossos planos. Eu ansiava por começar meu trabalho. Que não se pense que nós fazíamos parte de uma campanha para converter pessoas, no sentido religioso em que esta palavra é usada na Terra. Longe disso. Não interferimos nas crenças das pessoas, nem em seus pontos de vista. Apenas prestamos nossos serviços quando somos requisitados em tais assuntos, ou quando vemos que, ao fazê-lo, podemos chegar a um propósito efetivamente útil. Não gastamos nosso tempo evangelizando pessoas, mas quando chega um chamado pedindo ajuda, então instantaneamente respondemos. Mas chega uma hora em que o desassossego espiritual acontecerá, e esse é o ponto de virada na vida de muitos espíritos que se apartaram e se restringiram pelas convicções erradas, tanto religiosas quanto em outros campos. A religião não é responsável por todas as ideias errôneas. É surpreendente o número de pessoas que não percebem que passaram da Terra para cá, pela morte do corpo físico. Resolutamente, não acreditarão que estão aquilo que na Terra chamam de mortos. Percebem levemente que alguma mudança ocorreu, mas qual é a mudança? Não estão preparados para dizer. Alguns, depois de uma pequena explanação, ou mesmo demonstração, conseguem atinar com o que realmente lhes aconteceu. Outros são teimosos, somente serão convencidos depois de prolongada discussão. No último caso, várias vezes somos obrigados a deixar esses espíritos sozinhos por momentos, para permitir que uma contemplação silenciosa funcione. Sabemos que buscamos o instante em que esse espírito perceba a força de nossa razão. Em muitos aspectos, é um trabalho desgastante, apesar de que uso o termo desgastante estritamente no sentido limitado do mundo espiritual. Ruth e eu estávamos mais do que agradecidos a Edin por sua ajuda generosa em nossos trabalhos, e eu, particularmente, estava grato tanto a ele quanto ao egípcio, pela excelente perspectiva de comunicação com o mundo terreno. Por causa de nossas decisões de cooperar com Edin em seu trabalho, ele sugeriu que, como tínhamos visto um pouco, mas muito pouco, de nossos reinos, poderíamos agora fazer uma visita proveitosa aos reinos trevosos. Ruth e eu concordamos, acrescentando que tínhamos agora autoconfiança para testemunhar qualquer coisa tenebrosa que pudesse acontecer diante de nós. Estaríamos, claro, sob a guarda e a proteção imediata de nosso velho amigo. Desnecessário dizer que, sem isso, não desejaríamos seguir, mesmo com permissão. Deixamos a linda casa de Edwin, atravessamos rapidamente nosso reino, e novamente estávamos nas fronteiras dos planos inferiores. Edwin nos advertiu que sentiríamos a sensação de resfriamento que já experimentáramos antes, mas com um esforço de vontade tudo seria superado. Ele se colocou no meio de nós dois, Ruth e eu segurando cada um de seus braços. Ele se virou e olhou para nós, e estava aparentemente satisfeito com o que viu. Olhei para Ruth e percebi que sua roupagem, assim como a de Edwin, tomou uma coloração esmaecida, quase aproximada ao cinza. Olhando para mim, descobri que minha roupa também tinha mudado de forma semelhante. Isso nos deixou perplexos, mas nosso amigo explicou que esta troca de cores acontecia por uma lei natural posta em prática, e não significava que havíamos perdido já ganho. A aplicação prática de tal lei significava que não chamaríamos atenção em terreno que não era nosso, nem levaríamos a luz de nosso reino para aqueles locais trevosos, para cegar a visão dos que ali habitam. Estávamos caminhando em uma grande extensão de solo árido. O chão era duro sob os pés, o verde das árvores e grama desapareceu.
O céu estava cinzento e deprimente, e a temperatura baixara consideravelmente, mas podíamos sentir um calor interno que reagia. Diante de nós, não víamos nada a não ser uma cortina de neblina em que se adensava à medida que avançávamos, até que finalmente fomos envolvidos por ela. Ondulava em torno, em nuvens pesadas e viscosas, parecendo haver um peso em nós. Repentinamente, uma figura assomou para fora da neblina e veio em nossa direção. Era a primeira pessoa que encontramos até então, e, reconhecendo Edwin, cumprimentou-o amistosamente. Edwin apresentou-nos e contou de nossas intenções. Respondeu que gostaria de se juntar a nós, pois talvez poderia ser útil de alguma forma. Aceitamos rapidamente a sua oferta generosa. Reassumimos nossa jornada, e depois de andarmos pela névoa, vimos que começara a clarear um pouco, até que se extinguiu. Agora podíamos ver as cercanias perfeitamente. A paisagem era deserta ao extremo. Aqui e ali havia uma habitação das mais miseráveis. Aproximamo-nos de uma, para podermos examinar melhor. Era uma casa pequena e baixa, quadrada, sem ornamentos, e, olhando-se bem, desanimadora. Era uma visão sinistra, apesar de sua simplicidade, parecia nos repelir à medida que nos aproximávamos dela. Não havia sinal de vida nas janelas ou em torno. Não tinha jardim, apenas estava lá, solitária e deprimente. Edwin e nosso novo amigo evidentemente conheciam bastante bem, tanto a casa quanto seu morador, pois indo para a porta da frente, Edwin bateu e, sem esperar pela resposta, abriu-a e entrou, chamando-nos a segui-lo. Entramos e nos vimos na mais pobre espécie de casa. Havia pouca mobília, o mínimo, e ao primeiro olhar de olhos terrenos, diríamos que pobreza morava ali, e qualquer um sentiria pena e vontade de ajudar, oferecendo o que pudesse. Mas, aos olhos do espírito, a pobreza vinha da alma, esquálido era o espírito, e, apesar de ter a nossa piedade, era piedade de outro tipo, onde a ajuda material não vale de nada. O frio parecia maior dentro dali, e nos disseram que vinha do dono da casa. Passamos para o quarto dos fundos e encontramos o ocupante solitário sentado numa cadeira. Não fez menção de se levantar, nem deu qualquer sinal de boas-vindas. Ruth e eu ficamos mais atrás, enquanto os outros dois foram falar com o nosso anfitrião nada caloroso. Era um homem de meia idade. Tinha um certo quê de prosperidade decadente e as roupas que usava eram obviamente negligenciadas, se pela indiferença ou por outras causas. À luz de minhas lembranças terrenas, não saberia dizer. Esbravejou contra nós quando Edwin nos colocou à frente, apresentando-nos como novos visitantes. Passaram momentos antes que falasse, e então gritou incoerentemente, mas pudemos perceber que explicava estar sofrendo uma injustiça. Edwin explicou em termos bem francos que o que dizia não fazia sentido, porque a injustiça não existia no mundo espiritual. Seguisse uma acalorada argumentação, acalorada, pode-se dizer, da parte de nosso anfitrião, porque Edwin estava calmo e contido, e, na verdade, maravilhosamente bondoso. Muitas vezes deu uma olhada em Ruth, cuja face gentil parecia fazer brilhar todo lugar obscuro. Eu também olhei para Ruth, que segurava minha mão, para ver como estava sendo afetada por este homem estranho, mas ela estava imperturbável. Finalmente ele se aquietou e pareceu mais tratável, e então ele e Edwin tiveram uma conversa privada. Ao final, o homem disse a Edwin que pensaria no assunto e que chamasse se quisesse, e que trouxesse seus amigos com ele. Observei que estava quase chegando a ser amável, mas não muito. Era como se estivesse relutante em se submeter a ser agradável. Ficou na frente da casa, observando-nos sair, até quase sumirmos de vista. Edwin parecia encantado com a nossa visita, e então deu algumas particularidades do estranho homem. Ele era espírito há algum tempo, disse ele, e em sua vida terrena tinha sido um homem de negócios de algum sucesso,
da forma como o plano terreno julga tal palavra. Não pensar em mais nada a não ser em seus negócios, e sempre considerou que qualquer meio justificaria ganhar seus lucros, tidos como legais. Era rude nas negociações com outros, e punha a eficiência ao nível de um deus. Em sua casa todas as coisas, e pessoas, eram subservientes a ele. Doava generosamente para a caridade, onde houvesse forma de se obter maior vantagem ou créditos. Dava suporte à sua própria igreja e à religião com vigor, regularidade e fervor. Achava que era um ornamento da igreja, e que era muito estimado por todos que o conheciam. Construiu algumas partes dela por sua conta, e uma capela ganhou seu nome depois de ter sido doador. Mas pelo que Edin pôde perceber de sua história, raramente praticou um ato decente e desprovido de egoísmo, em toda a sua vida. A motivação era sempre seu próprio engrandecimento, e atingir seu propósito na terra, com custo para a sua vida no mundo espiritual. Agora, seu ressentimento era que, depois de ter vivido vida tão exemplar, na sua própria estimativa, foi condenado a viver em tamanha esqualidez. Recusava-se a ver que se condenara a si mesmo a isso, e que não havia outro a responsabilizar, a não ser ele próprio. Reclamava que a igreja o havia enganado o tempo todo, já que os óbolos tinham sido recebidos em tão grande estilo. Ele acreditou que suas dádivas à igreja pesariam bastante a seu favor no além. De novo, não conseguia enxergar que é o motivo que conta, e que um estado feliz no mundo espiritual não pode ser comprado por preço caro. Um pequeno serviço prestado a um companheiro mortal, generosamente de boa vontade, edifica mais espiritualmente, para a glória de Deus, do que grandes somas de dinheiro gastas em tijolos eclesiásticos ou cimento, erigidos para a glória do homem, com ampla ênfase sobre o doador. O estado atual deste homem era o de raiva, que era enorme, porque ele jamais negara nada enquanto estivera na terra. Jamais se acostumaria a tais circunstâncias tão degradantes como as atuais. Suas dificuldades aumentavam pelo fato de não saber bem a quem culpar. Esperando altos prêmios, fora lançado às profundezas. Não havia feito amigos verdadeiros. Parecia que não havia ninguém, de sua posição social, disse ele, que poderia aconselhá-lo sobre a situação. Edwin tentara fazê-lo raciocinar, mas ele estava num estado mental irracional, e tinha estado assim por muito tempo. Tivera poucas visitas porque a repelira todas e, apesar de Edin tê-lo visitado muitas vezes, o resultado era sempre o mesmo, um apego vigoroso ao senso de injustiça. Depois da última chamada de Edwin, em companhia de Ruth e minha, e com um amigo que encontramos no caminho, havia sintomas distintos de uma mudança acontecendo. Eles ainda não se manifestavam, mas conforme nossa visita chegou ao final, ele mostrou sinais de abrandamento de sua atitude obstinada. Edwin estava certo de que isso se devia mais à presença suave de Ruth do que seus próprios poderes de fazê-lo raciocinar. Estava certo, também, de que se voltássemos para lá em nosso caminho de volta, encontrá-lo-íamos em um estado mental diferente. Ele não gostaria de admitir tão cedo que a culpa tinha sido só dele, mas a perseverança trabalhando fará maravilhas. Ruth estava naturalmente encantada com o que pudera ser útil, e tão rápido, apesar de que colocava de lado qualquer argumento de ter feito qualquer coisa a não ser ficar ali como observadora. Edwin, entretanto, apontou-lhe que, enquanto ela diz não ter feito nenhuma ação exterior, mostrar uma piedade real e pena deste infeliz. Isto explicava seus olhares frequentes a ela. Ele sentira aquela comiseração, e isso lhe tinha feito muito bem, apesar de não perceber a causa dela. E aqui Ruth me pede que acrescente que a sua pequenina parte teria sido pouco útil na evolução do caso deste homem, se não fosse pelo trabalho longo e incessante de Edin em seu favor. Este fora nosso primeiro encontro com desafortunados das esferas inferiores e, de qualquer forma, quero dar detalhes dele.
Foi direto, em muitos aspectos, em comparação com o que encontramos mais tarde, e, ao recontá-lo, tive que fazer assim porque era uma introdução ao nosso trabalho futuro. Por agora, entretanto, não era esperado que fizéssemos nada a não ser nossas observações nos reinos trevosos. Nós quatro retomamos nossa jornada. Não havia caminhos para seguir, e o chão estava se tornando pedregoso. A luz estava rapidamente escurecendo, vinda de um céu que estava pesado e escuro. Não havia viva alma, nem uma casa sequer, nem um sinal de vida para ser visto. Todo o distrito parecia sem cor e vazio, e devíamos estar vagando por outro plano. Mal pudemos ver adiante de nós, depois de algum tempo, algo com a aparência de uma habitação, e fomos naquela direção. O terreno agora era de pedras e nada mais, e aqui e ali podíamos ver pessoas sentadas com as cabeças abaixadas, parecendo quase sem vida, mas na realidade nas profundezas da tristeza e do desespero. Não nos perceberam enquanto passávamos por eles, e logo chegamos às habitações que avistamos de longe. 9. Os reinos trevosos. Ao vermos de perto, ficou claro que estas habitações nada mais eram que choupanas tristes de se ver, mas era infinitamente mais triste encarar que eram os frutos da vida dos homens na terra. Não entramos em nenhuma destas cabanas. Eram por demais repulsivas por fora, e em nada seríamos úteis agora se entrássemos. Em vez disso, Edwin deu-nos alguns detalhes. Alguns dos habitantes, disse, moram aqui, ou por aqui, ano após ano, segundo a contagem de tempo da Terra. Eles não tinham um senso de tempo, e sua existência era uma indefinida permanência na escuridão, por culpa unicamente deles mesmos. Muitos eram as boas almas que penetraram nestes tipos de planos para tentar efetivar uma retirada das trevas. Alguns haviam sido bem-sucedidos, outros, não. O sucesso não depende tanto do socorrista, mas mais do socorrido. Se este último não apresentar nenhum vislumbre de luz em sua mente, nenhum desejo de dar um passo adiante na estrada espiritual, então nada, literalmente nada, pode ser feito. O desejo deve sair de dentro da alma caída. E quão baixo alguns deles caíram. Não deve-se supor que aqueles que, no julgamento dos da terra, caíram espiritualmente, tenham no feito tão baixo. Muitos nem caíram de fato, mas são, no cerne da questão, almas merecedoras cujo galardão os espera aqui. Por outro lado, há os que em suas vidas terrenas praticaram horrores espiritualmente, apesar de que, exteriormente, foram sublimes, cuja profissão religiosa outorgada por um colarinho romano foi tomada como sinônimo de espiritualidade. Zombaram de Deus em suas vidas santarronas na terra, onde viveram em vazias encenações de santidade e bondade. Aqui se encontram, revelados pelo que são. Mas o Deus a quem zombaram por tanto tempo não pune. Eles punem-se a si mesmos. As pessoas que moram nestes casebres pelos quais passamos não eram, necessariamente, os que na terra teriam cometido algum crime aos olhos do povo da terra. Havia muitos que, sem terem feito nenhum mal, jamais fizeram um bem sequer um simples mortal sobre a terra. Pessoas que viveram sempre para si mesmas, sem um pensamento dirigido aos outros, tais almas constantemente arpejam o refrão que jamais fizeram mal a alguém, mas prejudicaram a si próprios. Como as esferas mais altas criaram todas as belezas daqueles reinos, aqui os habitantes destas esferas inferiores construíram as condições intimidantes de sua vida espiritual. Não havia luz nestes reinos mais baixos, nenhum calor, vegetação, nem belezas. Mas a esperança de que cada espírito dali queira evoluir. É poder de cada um fazê-lo, e nada há em seu caminho, a não ser ele mesmo. Pode levar incontáveis milhares de anos para elevarem-se espiritualmente em uma só polegada, mas já uma polegada na direção certa. O pensamento inevitavelmente veio em minha mente,
sobre a doutrina da eterna condenação, tão amada pelas religiões ortodoxas, e dos fogos do assim chamado inferno. Se o lugar em que estávamos agora pudesse ser chamado de inferno, e sem dúvida seria pelos teologistas, então certamente não havia evidências de fogo, ou calor de qualquer espécie. Ao contrário, não havia nada sem ser uma fria e escura atmosfera. Espiritualidade significa calor no mundo espiritual, falta de espiritualidade significa